Olá, cursistas! Estamos juntos novamente e com a minha colega Júlia Honório nós vamos continuar o princípio da representação. Hoje nós vamos conferir a diretriz 1, percepção. Nós temos por objetivos conhecer e aprofundar a diretriz 1, percepção, bem como compreender sua aplicação no planejamento e execução dos conteúdos, além de destacar as diferentes opções para promover a percepção necessária para a aprendizagem. Como reflexão, observem as imagens. Nós temos duas imagens. A imagem 1, um homem em frente ao outro e um número ao centro. O homem que está do lado esquerdo visualiza o número 6. O homem que está do lado direito visualiza o número 9. Na imagem 2, nós vemos um casal, um em frente ao outro. E ao meio, ao centro, acima de suas cabeças, existe um inseto, que é a abelha. A mulher pensa na abelha e reflete o quanto essa abelha pode ser benéfica na produção do mel, que é um alimento produtivo e energético. Já o homem, ao olhar para a abelha, faz a relação de que esse inseto pode provocar a morte. Não vemos as coisas como elas são, vemos com a bagagem que temos. Ambas as imagens representam o conceito de percepção. Apesar de vermos algo, pensamos e refletimos de formas diferentes. Para a reflexão, propomos mais uma vez duas indagações. Quais vias de acesso são utilizadas quando vou construir o planejamento da aula? E quais opções são utilizadas para que os estudantes possam receber, organizar, interpretar e compreender as informações que são os conteúdos? Se possível, reflita e registre suas respostas. Diretriz 1, percepção. Nós já sabemos que o princípio da representação reconhece que os estudantes percebem e compreendem a informação de formas diferentes. Por isso, sugere formas variadas de apresentação do conteúdo. São as chamadas formas de percepção. Ao apresentar o conteúdo de formas diferentes, garante-se acesso equitativo à aprendizagem e valoriza as diferenças cognitivas, sensoriais e culturais dos estudantes. Para relacionar, nós trouxemos a teoria da aprendizagem experiencial, que pertence a Kolbe, um psicólogo. Ele diz que para aprender é necessário vivenciar um processo cíclico, delimitado em 4 etapas. A experiência concreta, que é o sentir, a observação reflexiva, que é o observar, a conceituação abstrata, que é o pensar, e a experimentação ativa, que é o fazer, o agir. Dado essas 4 etapas, ele criou 4 estilos de aprendizagem. Primeiro, o convergente, onde os estudantes aprendem através das experiências, resolvendo problemas. O 2, o divergente, os estudantes aprendem melhor, observando e refletindo. Gostam de múltiplas perspectivas. O assimilador, onde os estudantes organizam as informações em modelos teóricos, focando na lógica. E o acomodador, aprendem pela experiência, tentando coisas novas e assumindo riscos. Na imagem, nós vemos Kolbe, que é um senhor de idade, de cor branca e está sorrindo. Qual seria, então, a conexão das teorias apresentadas por Kolbe, a teoria das múltiplas inteligências de Gardner e o DUA? Bem, para o processo de aprendizagem, nós já sabemos que é necessário passar por um ciclo, onde é necessário sentir, observar, pensar, fazer ou agir. Isso leva a estilos de aprendizagem, como convergente, divergente, assimilador ou acomodador. E, em relação a Gardner, ele favorece que os estudantes apresentam múltiplas inteligências. Mais uma vez, os estudantes podem aprender por meio do corporal e sinestésico, por meio da lógica matemática, por meio da linguística, do espaço, da música, do interpessoal, o contato e as relações com outra pessoa, do intrapessoal, pois devemos levar em consideração que tem estudantes que preferem seguir sozinhos, de maneira individual, e ainda naturalista. Em uma turma heterogênea e de grande quantidade, como vamos reconhecer os estilos de aprendizagem ou as múltiplas inteligências dos estudantes? Você deve estar se perguntando, educador, quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Ou de que maneira pode ser feito? Observando,
dialogando, conversando ou ainda aplicando instrumentos. A exemplo, nós temos o Google Forms, onde podem ser lançadas perguntas objetivas, subjetivas, e os estudantes podem participar, tendo um único acesso à internet, que pode ser através dos seus próprios dispositivos ou em um espaço na escola, como o laboratório de informática. A pergunta é: como promover o acesso à aprendizagem, flexibilizando e diversificando o material pedagógico a ser utilizado? Para isso, nós vamos conhecer os pontos de verificação e linká-los de forma positiva. Os pontos de verificação são 3: personalizar a exibição de informações, fornecer as múltiplas maneiras de perceber informações e, por fim, representar uma diversidade de perspectivas e identidades de maneiras autênticas. Ponto de verificação 1. Personalizar a exibição de informações. Nós já sabemos que o conteúdo pode ser ofertado de diferentes maneiras. Retomando, nós vemos na imagem um livro aberto, onde esse livro tem uma mensagem digitada e algumas gravuras. Esse mesmo texto pode ser fornecido mais uma vez por meio de áudio, por meio de realidade virtual, por meio de vídeos, por meio de imagens, bem como pelo próprio texto impresso ou escrito, através de resumos também e outras discussões. Use os diversos recursos, assim sua aula será bem mais atrativa. Ponto de verificação 2. Apresentar as múltiplas maneiras de perceber informações. Para que todos os estudantes tenham acesso de maneira equitativa, é necessário trazer as informações para além do visual. Se você trabalhar com descrições, imagens, gráficos, vídeos ou animações, faça com que essas descrições possam ser auditivas para ter acesso a maiores estudantes. Use equivalentes de toque, ou seja, materiais que podem ser manipulados, tocados. Use também objetos físicos e modelos espaciais. E, se possível, forneça pistas auditivas para conceitos chaves e transições em informações visuais. Mais caminhos de acesso, menos barreira. A imagem ao lado trata-se da sinalização ou da representação de um mapa tátil, onde nós podemos ver formas e elementos que representam a natureza, como árvores, água, terra, entre outros. Materiais de uso diário podem ajudar a confecção de materiais táteis. Nós temos acesso a vários materiais recicláveis, como caixas de papelão, garrafas PET e algumas folhas de textura diferente. Use o mais diversificado tipo de material. Assim, os estudantes conseguirão produzir materiais a qual eles vão sentir, palpar. Ponto de verificação 3. Representar uma diversidade de perspectivas e identidades de maneiras autênticas. Além da percepção sensorial, é necessário que os estudantes se reconheçam naquele mundo de possibilidades e vejam também os outros sendo pertencentes a esse processo. Assim, o estudante compreenderá que esse processo tem validação e pertencimento, pois eles estão participando ativamente. Realize a escuta constante e deixe que seu estudante seja partícipe desse processo. Deixe-o como protagonista. As imagens representam estudantes que estão pensando em currículos e a outra imagem também temos estudantes que estão de mãos dadas. Essa interação é muito necessária para o processo. E para se planejar, desde o começo nós colocamos algumas indagações, que seriam quais as vias de acesso que você, educador, está utilizando no planejamento. É necessário utilizar essas vias de acesso para que se tenha um planejamento mais possível de sucesso. São elas as vias sensoriais, a visual, a auditiva, sinestésica e tátil, e são as vias cognitivas, a lógica racional, a intuitiva criativa e a memória. Mas qual seria então a relação da teoria e a prática? Cada via de acesso tem uma prática, um exemplo da prática, através dessa tabela que nós propomos. A visual, você pode utilizar infográficos, pedir desenhos ou resumos visuais, como os mapas. A auditiva, você pode se utilizar de debates, músicas ou podcasts. A sinestésica, experimentos, dramatização e jogos. Os jogos são algo que os estudantes gostam muito de participar, principalmente quando se tem alguma disputa. A lógico-racional, exercícios passo a passo e tabelas. A intuitiva criativa, a produção de histórias, peças teatrais,
ou mapas mentais. E a memória, os estudantes podem utilizar flashcards, quizzes e revisões. Outras vias de acesso são as vias interacionais ou sociais e as vias tecnológicas. Dentro das vias interacionais ou sociais existe o individual ou a colaboração. Lembre-se, tem estudantes que preferem caminhar sozinhos, mas sempre que possível, estimule-os ao trabalho colaborativo. Às vezes foi só uma experiência negativa e com novas propostas eles podem desenvolver essas interações sociais. Dentro das vias tecnológicas, nós temos as plataformas digitais e as multimídias. E mais uma vez, uma apresentação da prática para cada via. A via individual pode ser através de um estudo dirigido, de um diário, um portfólio, uma autoavaliação. Na colaboração, podem ser propostos projetos em grupos, debates, rodas de conversa. Nas plataformas digitais, existem as possibilidades do Classroom, que foi uma plataforma muito utilizada durante a pandemia, além do Moodle, o Kahoot, que são plataformas gratuitas a qual qualquer educador pode ter acesso e criar seu ambiente. Além das multimídias, que podem ser através dos vídeos, infográficos interativos, realidade aumentada ou virtual. Educador, saiba que, ao planejar, é importante refletir antes de qualquer coisa sobre você e quais são as vias que você tem utilizado para a percepção, para a aprendizagem dos seus estudantes. Chegamos à síntese e à avaliação. As representações múltiplas podem promover um processo inclusivo, pois vão atender aos estudantes com e sem deficiência, facilitando o acesso e a compreensão para todos. Além disso, proporcionam participação ativa na construção do conhecimento, levando em consideração o conhecimento prévio dos estudantes. A avaliação, mais uma vez, também pode ser apresentada de diferentes formas, assim como o conteúdo. Avalie a participação, a interação, veja o que o seu estudante produziu. E, caro educador, ao planejar suas aulas, leve em consideração tudo o que está sendo abordado e certamente o estudante sentirá partícipe desse processo, sendo protagonista de todo o processo de ensino e aprendizagem. Nós agradecemos a participação de vocês e até a próxima aula.